Luís Borges. A decisão do magistrado ocorreu já depois de o cabeleireiro e o manequim se terem casado. Tanto o Ministério Público como o juiz entenderam que o casal homossexual é a melhor solução do que a família biológica. Não é uma adoção, mas na prática são eles os pais do Bernardo. É um caso para ver agora na reportagem especial. Ai, que lindo! É a primeira aula de hipoterapia do Bernardo. Contra todas as expectativas, a adaptação ao cavalo decorreu sem sobressaltos. Agora é que é giro, olha. Olha lá, amor. Olha. Olha, que lindo. Atrás da baia, o cabeleireiro Eduardo Ferreira, Eduardo Boté, como é conhecido, e o manequim Luís Borges acompanham os 30 minutos de terapia. Bernardo. Não desconcentres. Chamam-lhe Bernardo, mas Hélder Lisandro Araújo é o verdadeiro nome da criança. Assim foi registado pela mãe depois de ter nascido a 13 de maio de 2010. A coincidência da data leva o casal a acreditar que o Bernardo é um milagre. Somos duas pessoas que amamos muito o Bernardo e que só queremos a felicidade do Bernardo e que o temos, não tendo sido o progenitor dele, mas somos os pais. Somos quem lhe damos amor, quem o educamos, quem preocupamos, acordamos todos os dias, às vezes que for preciso, às horas que for preciso, sempre preocupados se o Bernardo está bem, se está feliz, se sorri. E sempre que vimos o Bernardo sorrir, nós sorrimos também. Neste momento é a pessoa mais importante. E para o Eduardo sei que também é a pessoa mais importante e que a seguir sou eu. Bernardo entrou na vida do casal um mês após o casamento. Até aí, só a oficialização do compromisso fazia as capas das revistas. A 20 de maio de 2011, Eduardo Boté e Luís Borges juntaram família e amigos para celebrar uma união que, aos olhos de alguns, permanece reprovável pela orientação sexual, pela diferença de idades, um com 24 e o outro com 45 anos. Acho que ninguém ouviu. Alguém ouviu? É a minha livre e espontânea vontade de casar com isto mesmo. No início era o miúdo que andava com o velho. E depois são os dois gays. E as pessoas não sabem lidar bem com a diferença de idades e com a opção sexual de cada um. Faz-lhes muita confusão e isso a mim às vezes deixa-me um bocado triste, porque qual é o problema de eu ter 20 anos de diferença do Eduardo? Isso significa que não pode haver amor entre nós, uma relação? Eu acho que choca mais as pessoas que por vezes possam ter telhados de vidro, porque as pessoas bem formadas não se chocam com o amor, independentemente das raças, sexos. Ninguém se choca com o amor. Quebrados os dois preconceitos, vinha um terceiro a caminho. Demos uma entrevista onde dizíamos que um dos passos seguintes a oficializarmos a nossa relação, ou seja, o nosso casamento, seria a possibilidade de podermos adotar. E alguém, algures por aí afora, deve ter lido. Esse alguém de quem me refiro é uma tia-avó do Bernardo, que numa mensagem no Facebook me disse que tinha uma criança que naturalmente eu seria a pessoa ideal para a salvar. Foi no salão de Eduardo Boté que essa tia-avó, a quem a mãe do Bernardo tinha confiado a criança, apareceu. Sem que eu nunca tivesse visto o Bernardo tinha 11 meses, sensivelmente, tirou-me com o Bernardo aos braços e disse: vai ao teu pai, saiu-te a sorte grande. E isto tudo longe do conhecimento da mãe e da restante família. Acontece que não era a altura própria para assumir uma responsabilidade tão grande.
Quando eu vi o Bernardo, houve uma grande ligação. Não sei, talvez por ele ter tecido 21, mas realmente o Bernardo é um amor de criança e foi isso que me fez que eu ficasse apaixonado por ele. E se é só Eduardo, não, vamos ficar com ele e vamos lutar para ficarmos com o Bernardo, porque nós sabíamos que não iria ser fácil, que não era assim tão fácil como a tia-avó dele supostamente dizia. O Bernardo é o terceiro filho de um casal de feirantes da Margem Sul. O pai cumpre pena de prisão até 2015 por pequenos delitos. A mãe tem 29 anos e cuida sozinha dos filhos. Agora, porque durante 7 anos diz que além das crianças também teve de sustentar o marido. As minhas filhas começaram a crescer, sempre de maus tratos, e eu fazia mercados. O dinheiro não chegava para tudo e ele, se eu chegasse a casa com pouco dinheiro, levava porrada, porque o dinheiro não chegava para ele. Muitas vezes faltava dinheiro em casa para dar de comer às minhas filhas. Nina, faz favor, farturinha. A mãe do Bernardo é filha, neta e bisneta de feirantes. Aos 10 anos, foi obrigada a deixar a 4ª classe para ajudar a família a fazer e a vender farturas. Trocou as relotes pela venda ambulante de roupa, já quando estava com o pai das crianças. Os pais dele não lhe davam dinheiro, e então o que é que ele se lembrava? Lembrava-se de me pôr à noite com um saco de meias e fazer-me vender para os cafés. À noite. Se fosse 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, seja o que fosse, um café aberto, ele parava o carro, mandava-me no carro abaixo e fazia-me vender para poder ganhar 5 ou 10 euros para lhe poder dar dinheiro. O nascimento do Bernardo, o terceiro filho, acabou por ditar o final da relação. A síndrome de Down, ou trissomia 21, só foi descoberta no pós-parto. Depois da rejeição do pai, veio a dos avós. Eu, entretanto, tive alta no outro dia a seguir, porque o menino ainda ficou lá aquela noite para fazer os exames. No outro dia tive alta, fui para a casa dos pais dele e os pais já sabiam o que é que o menino tinha e eles disseram-me: põe-te na rua, nós não te queremos aqui, nós não temos netos mongoloides. Ai, que bom! É uma diferença, é uma criança diferente. E que eu aceitei como ela é, e a quero como ela é, e me responsabilizo até o resto da minha vida como ela é. Tchau. 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 Por muitos problemas que possa vir a ter. Os problemas fazem parte da vida, e as alegrias também. Sem pai e com a mãe ocupada nas feiras, o primeiro ano do Bernardo foi passado com a tia-avó, que terá oferecido a criança a Eduardo Boté. A mãe diz que desconhecia as intenções dessa tia e que só soube da ligação com o casal semanas mais tarde. O que é feito dessa tia? Não sei, nem quero saber, sinceramente. Ela desapareceu, por e simplesmente. Mas porquê? Porque eu havia a intenção de, se calhar, de fazer um negócio da coisa, é isso? Acho que ela queria, não era ajudar propriamente a mãe do Bernardo. Que realmente a mãe do Bernardo precisava de ajuda porque tinha o Bernardo e ela sabia que o Bernardo tinha ter outros cuidados que ela não podia dar, e ele tem mais 2 irmãs, e acho que a tia queria mais, sei lá, dinheiro. Eu penso que ela hoje queria dinheiro, simplesmente, e como não conseguiu, como a mãe do Bernardo se meteu. E acredito na palavra do Eduardo, que o Eduardo sempre disse: nunca houve trocas de dinheiro. Consigo não houve? Não. A única coisa que houve aqui foi porque eu não tinha uma casa. E eu disse para o Eduardo: hoje em dia é difícil alugar uma casa. Ainda mais se eu estava desempregada na altura, a não ser só ajudar um tio meu. E ele disse: eu não quero que a mãe do meu filho passe dificuldades. A mãe do Bernardo estava a viver em condições precárias na altura que a conhecemos. Estava a viver com 3 filhos, numa relote, sem luz, sem água, condições precárias. E eu nunca poderia deixar o Bernardo, nem eu nem o Luís queríamos isso, sair do conforto que ele vive connosco e depois ir para aquelas condições. Eu disse ao Eduardo que precisava de ajuda, sim,
porque eu não conseguia dar aquilo tudo que o Bernardo precisa. Não consigo. Por mais que eu trabalhe 16 horas por dia, não consigo. Conseguimos que ela arranjasse um trabalho, conseguimos que arranjasse uma casa, nós fomos fiadores dessa casa e eu paguei-lhe os 2 primeiros meses de renda. Então acordámos e eu disse que nunca queria me afastar do Bernardo. Nunca. E então decidimos ter uma custódia partilhada. No Tribunal de Família e Menores de Lisboa, Eduardo Boté dá entrada com um pedido de apadrinhamento civil da criança. Ajudado pelo advogado, que ainda agora o acompanha, o cabeleireiro já era casado com o manequim quando fez o requerimento na Justiça. O nosso pedido inicial era para o Eduardo. Por uma questão de cautela, atendendo à idade do Eduardo e tudo isso, e porque podia ser, do ponto de vista legal, portanto, não se quis configurar inicialmente a situação como sendo um casal de 2 homens a pedir a guarda de uma criança. Para não haver... Não se queria confundir de princípio ou dar a ideia que se estava a pretender encapotar uma adoção, por exemplo. Pouco tempo depois, noutro tribunal, o de Família e Menores do Barreiro, dá entrada a um processo de promoção e proteção da criança. O hospital onde o Bernardo estava a ser seguido participou as faltas continuadas às consultas. A mãe do menino terá faltado a consultas que estava obrigada no hospital. Porque o menino tem trissomia 21 e por isso tinha um acompanhamento médico estipulado. E isso foi interpretado no hospital como falta de cuidado, negligência. Portanto, isto é o suficiente para abrir um procedimento destes. O processo de Lisboa acaba por ser arrastado para o do Tribunal do Barreiro e é então que todos os intervenientes são chamados a falar perante o juiz e o Ministério Público. É incontornável que eles são casados. Pronto, e o juiz teve a preocupação de querer saber então porque é que era só o Eduardo a pedir. Havia alguma oposição do Luís? O Luís sabia, o Luís queria, e é aqui que o juiz entra. Que eu próprio disse, eu acho que se vocês são um casal devem entrar os 2 no processo. Eu gostaria muito que o Luís estivesse no processo e o Luís está no processo. Eu queria saber se ele realmente estava junto com o Eduardo neste processo. Queremos ser o Bernardo ou se era só uma coisa do Eduardo. As equipas do Instituto de Segurança Social foram chamadas a avaliar as condições de vida de todos os intervenientes no processo. O pai biológico, ainda a cumprir pena, opôs-se à entrega do filho apenas por se tratar de um casal homossexual. O pai, quando descobriu que o meu filho estava com o Eduardo e com o Luís, não gostou. E ao fim de 2 anos é que descobriu que tem um filho. E opôs. Apesar desta oposição, partilhada também pelos avós paternos, o juiz decidiu o contrário. A questão da orientação sexual destes poderá ser fundamento para impedir a aplicação de uma qualquer medida de promoção e proteção que acautela a situação jurídica ou processual do menor? Parece-nos manifesto que não. O juiz apoiou-se na Constituição, nos princípios da igualdade e da dignidade, para considerar que seria uma discriminação não atribuir as responsabilidades parentais a este casal apenas por causa da orientação sexual. Refere no despacho que não resulta demonstrado que essa orientação seja um fator de risco ou de perigo para a criança. Vai mais longe e refere que os receios de que a criança possa no futuro seguir a mesma orientação sexual do que os educadores são infundados, pois não é possível educar alguém para ser homossexual ou heterossexual se for outra a sua própria orientação. Em julho, o juiz do Barreiro entregou o Bernardo à confiança de Eduardo Boté e Luís Borges. O Bernardo não precisa só de alimentação. O Bernardo precisa de médicos, precisa de muitas coisas para o desenvolvimento dele. Se ele não tivesse trissomia 21, não ia precisar dessas coisas. Ia precisar de médicos, como as irmãs, mas não era tanto. Portanto, se ele não tivesse a trissomia 21, provavelmente teria ficado com ele? Sim. Com muita dificuldade, porque é dificuldade de uma mãe sozinha criar 3 filhos. Eu acho que é um ato de coragem, de amor que ela teve para com o Bernardo. Ela pensou primeiro no Bernardo e depois pensou nela. Anda.
Houve um fator que pesou na decisão do juiz: a alegada negligência com que a família biológica cuidava do Bernardo. O tribunal constatou que a criança revelava atrasos, que não era estimulada enquanto esteve aos cuidados dos avós paternos. Atrasos que as várias atividades em que está inscrito tentam agora colmatar. Em casa, no quarto, a técnica de reabilitação tenta 2 vezes por semana captar a atenção e melhorar os movimentos do Bernardo. Quando eu apanhei o Bernardo, ele já estava muito bem cuidado. Não é? A partir do momento que ele ficou com o Eduardo e com o Luís, ele ficou sempre com as melhores condições. É diferente em termos de desenvolvimento, porque nós tínhamos uma criança com atraso de desenvolvimento enorme e que neste momento tem vindo a melhorar. Com 1 ano e meio, o Bernardo ainda não andava. A pé ou ao colo, segue todas as manhãs para um infantário, local que nunca frequentou enquanto esteve com a família biológica. Quando estes casos acontecem num casal, normalmente há sempre um dos dois que desaparece, que deixa o trabalho e o problema para o outro. É muito triste, mas é verdade. Eu já passei por casos desses também e, portanto, acho que não é muito bonito. Bom dia! Ainda Bernardo. Hoje vem com o pai, não quero. Muitas vezes um dito casal normal poderá não dar tanta assistência como este casal dá a um filho. Lembra mais um filho com problemas e adotado, não é? Manuela Carvalho, diretora do infantário há 49 anos, já educou outros filhos de casais homossexuais. Fazem tanta preocupação com isto e quando os pais se separam, muito pior. Quando há discussões e quando há chatice e quando há problemas, esses filhos sofrem muito mais do que estes que têm 2 pessoas que o adoram, independentemente do sexo. O tribunal estipulou que o casal terá de proporcionar encontros entre a criança e a mãe, as 2 irmãs e até com o pai, se um dia, quando estiver em liberdade, desejar estar com o filho. A decisão que eu tomei e o que aqui está é o bem-estar do Bernardo. Porque se o meu filho não estivesse bem, eu era a primeira pessoa a ir buscá-lo. Só quero é que as pessoas não me condenem e que vejam o meu lado. Quem é mãe realmente sabe que eu tomei a decisão certa. Nada, estou? Foi bom? O Bernardo conhece-me como pai, é assim que eu me faço identificar, e ao Luís, o papá. Qual é a diferença entre as 2 coisas? O Luís é mais jovem, é mais doce para o Bernardo, é mais brincalhão. Doce, entre aspas. Eu sou o homem que exige mais respeito, mas não tolero tantas coisinhas que às vezes se toleram às crianças. Talvez também pela idade, talvez também porque eu já tenha sido pai biológico, tive um filho muito cedo, era muito jovem ainda. Eduardo tinha 18 anos quando foi pai pela primeira e única vez. O Ruben Eduardo, abandonado pela mãe aos cuidados do jovem, nasceu de 6 meses e morreu com 6 meses. Faleceu com problema de bronquial pulmonar, nasceu de 6 meses. O Bernardo veio ocupar o lugar que é dele, mas este instinto, se calhar, já vinha de muito de lá de trás, não é? Porque ficou cortado com uma perda e com uma perda que deixou saudade para o resto da vida, não é? Que ainda hoje existe essa saudade. Eu hoje imagino como é que seria o Ruben Eduardo, que era o nome dele, com 20 e poucos anos, não é? Eduardo veio para Lisboa e fez carreira a pentear celebridades. Excelente. Ah, pá, isso é que é ter. Excelentíssimo. Luís, modelo desde os 19, é uma delas. Famoso cá dentro e reconhecido lá fora, onde é a cara de várias campanhas internacionais. O modelo, que vende uma imagem de felicidade e poder,
partilha com Bernardo e Eduardo um passado de desamparo. Segundo filho de uma imigrante cabo-verdiana, Luís Borges soube aos 7 anos que tinha sido adotado pelos tios maternos. A mãe, toxicodependente, abandonou-o com 2 meses num quarto de uma pensão na Avenida 24 de Julho, em Lisboa. A minha mãe decidiu ir resolver assuntos e ela deixou-me na pensão supostamente com as senhoras que eram as donas da pensão e disse para tomar conta de mim. Simplesmente ela não apareceu mais e pronto, porque ela tinha sido presa. E as senhoras foram dar comigo no quarto, passado 2 dias, porque estava a chorar, com fome, e elas aperceberam-se, e foi isso que aconteceu. 2 dias? 2 dias. Foi resgatado pela Santa Casa da Misericórdia, onde o tio foi buscar. A mãe biológica, entretanto deportada para Cabo Verde, aproximou-se pela primeira vez há pouco mais de 1 ano. Quando ela me conta a história, a verdadeira história, claro que fico magoado, fico a pensar, mas o que é que se passa na tua cabeça? Isto não é normal, não é uma coisa normal, deixares uma criança no quarto, assim, sem mais nem menos. E esquece, só perdoa-se? Já passaram 24 anos e aprendi que temos que perdoar e que às vezes as pessoas fazem coisas que não devem, mas eu perdoei-a, mas não é minha mãe, simplesmente. E o pai? Não sei, não conheço. 1, 2, 3. Ele estar a ser criado não pelo pai dele biológico, mas sim por nós, dá muito gosto. É aquela coisa, sei lá, se calhar não ter tido o carinho do meu pai biológico também faz com que dê ao Bernardo, porque realmente o pai do Bernardo não quer saber do Bernardo. E é engraçado a vida e isto acontecer assim desta maneira. 1, 2, 3. A adoção por parte de casais homossexuais é tema quente em Portugal. Permitida a casais heterossexuais, a pessoas singulares, a quem não é questionada a orientação sexual, a adoção está vedada a pares do mesmo género. A forma como eu os vejo tratar do Bernardo, acho que esta criança foi muito feliz por um dia ter cruzado com o Eduardo. E entende as pessoas que não entendem? Assim, o que não se entende, o que não entendo é a violência contra as crianças, o que não entendo é que as crianças sejam maltratadas, quer por casais homossexuais, quer por casais heterossexuais. A deputada social-democrata, cliente de Eduardo Boté, não assina de cruz a adoção por casais homossexuais. Votou contra o projeto do Bloco de Esquerda. Cada caso é para Conceição Caldeira único. Temos que serenamente analisar e com a comunidade científica termos elementos para nos permitir tomar decisões conscientes. E é isso que eu gostaria de fazer neste momento. Não tenho elementos suficientes que me permitam dizer sou de olhos fechados a favor. É neste caso concreto, é isso? Neste caso concreto sou, porque conheço o Eduardo há 17 anos. Sem mentir à justiça, Luís e Eduardo foram pais sem adotar. São mais os deveres do que os direitos. Dever de educar, representar e cuidar de uma criança. Uma criança que a grande maioria dos candidatos, a pai e a mãe, rejeitariam. Se a minha vontade era tão grande de ser pai, se foi esta criança que Deus me entregou, eu tenho que aceitar tal e qual como ela é. Portanto, acho que nós às vezes até somos postos à prova. Nunca me passou pela cabeça, em momento algum, só porque o Bernardo tinha trissomia 21, tem trissomia 21, nunca passou que não pudesse criar o Bernardo só porque ele tinha essa diferença.
O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado há pouco mais de 2 anos, mas ficou por resolver a questão da parentalidade. Um casal homossexual, só um pode ser oficialmente o pai, só uma pode ser oficialmente a mãe. Há, no entanto, cada vez mais lésbicas a ir à Espanha fazer o que lhes é proibido em Portugal, inseminação artificial, e muitas fazem inseminação usando os óvulos da companheira. Elizabeth e Luísa Ferreira casaram há ano e meio, pouco depois de Portugal ter legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por aprovar, ficou a adoção de crianças por casais homossexuais. Agora, esta viagem leva também Elizabeth e Luísa até à concretização de um sonho: serem mães. Só basta ir a primeira vez para preencher os papéis, digamos assim, para perceber como é que funciona, dar as indicações todas da medicação. Depois, quando a pessoa já vem a segunda vez, é um processo muito mais fácil, embora tenhamos que ficar mais dias. Elizabeth e Luísa acreditaram que a inseminação artificial a que se submeteram seria bem sucedida, mas não foi. Para Mariana Martins e Marta Morgado, também não foi fácil ter um bebê. Só à 5ª tentativa foram bem sucedidas. Tivemos um pouco aquela hesitação no início, como é que a família vai reagir, vamos ter um bebê e agora? Principalmente para os mais velhos, não é? Porque há os tios, há os avós que são pessoas mais velhas. Mesmo que legalmente em Portugal uma criança não possa ser filho de pai anónimo, nem possa ter 2 mães, são poucos os problemas que Mariana e Marta têm enfrentado quando se apresentam como um casal de lésbicas com um bebê. Mãe, não há só uma, é a reportagem SIC Visão que vai poder ver na íntegra amanhã no Jornal da Noite. Foram descobertas 2 embarcações com quase 400 anos durante as obras da futura sede da EDP em Lisboa. Dentro de uma das embarcações estavam várias peças, cujo valor ainda está a ser calculado. A 6 metros do sol, na Avenida 24 de Julho, no antigo aterro da Boa Vista, entre o entulho, um pedaço de história. 2 embarcações, sem se saber se são naus, caravelas ou até galeões, construídas por volta do século XVII. A segunda a ser encontrada tem cerca de 15 metros de comprimento por 6 de largura. As imagens recolhidas pelos arqueólogos permitem uma reconstituição dos barcos em 3 dimensões. É uma fotografia vertical, ortogonal, que uma vez realizada pode ser retificada e vetorizada. No interior de um dos navios foram encontrados vários objetos utilizados pela tripulação há mais de 300 anos. Esta botija, quem sabe, para conter líquidos como rum. Ou, por exemplo, esta bala de canhão, são elucidativos daquilo que seria o enquadramento cotidiano da vida a bordo de uma embarcação desta natureza. Os mapas da época ajudam a perceber o que aqui existia. A proximidade à ribeira das naus poderá ser uma explicação, mas a hipótese de naufrágio mantém-se. E se calhar, quem sabe, um desses navios poderia ter afundado ali. Mas também é possível que tivesse sido um navio abandonado, portanto, mais depois de uma reparação. Só depois de concluído o trabalho dos arqueólogos, a Direção-Geral do Património Cultural vai decidir que destino dar a estes achados arqueológicos. E agora as previsões do tempo para amanhã, quinta-feira, 11 de outubro. Há aguaceiros em todo o norte do país, descida também das máximas e das mínimas. Uma situação semelhante no centro, à exceção de Porto Alegre, Santarém e Lisboa, que terão céu com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. No sul também um cenário de algumas nuvens sem chuva e destaque para os 25 de máxima em Évora. Funchal, 26 de máxima, poucas nuvens também. Aguaceiros em todos os grupos nos Açores e máximas entre os 21 e os 22 graus. A informação está disponível em permanência na SIC Notícias, no canal interativo e pela internet. Nós estamos aqui às 20, todos os dias. Boa noite, até amanhã.